Sexta, 26 de fevereiro de 2021, seja bem-vindo. Queridos, graça e paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos dar seguimento aqui no Provérbios 26. Você está no Comente Bíblia, canal de narrativas bíblicas. E nesse período nós não estamos fazendo estudos aprofundados nem de geografia, nem de história bíblica. Mas é um momento em que nós paramos para olhar o que é essencial nos Provérbios de Salomão. Logo depois a gente dá seguimento no contexto histórico. Ok? Bom, Provérbio 26 diz, no versículo 2, como o pardal que voa em fuga e a andorinha que esvoaça veloz, assim a maldição sem motivo justo não pega. O chicote é para o cavalo, o freio para o jumento e a vara para as costas do tolo. Verso 6 diz, como cortar o próprio pé ou beber veneno, assim é enviar mensagem pelas mãos de um tolo. Verso 12. Você conhece alguém que se julga sábio? Há mais esperança para o insensato do que para ele. 17. Como alguém que pega pelas orelhas um cão qualquer, assim é aquele que mantém ou que mete a mão em discussão alheia. Ou que se mete em discussão alheia. 20. Sem lenha a fogueira se apaga, sem um caluniador morre a contenda. 27 diz, quem faz uma cova cairá nela. Se alguém rola uma pedra, esta rolará de volta sobre ele. Provérbio 27 diz, versículo 2, que trazer... Versículo 1. Não se gabe do dia de amanhã, pois você não sabe o que este ou aquele dia poderá trazer. 2. Que outros façam elogios a você e não sua própria boca. Outras pessoas, não seus próprios lábios. 3. A pedra é pesada e a areia é um fardo, mas a irritação causada pelo insensato é mais pesada do que as duas juntas. 6. Quem fere por amor mostra lealdade, mas o inimigo multiplica beijos. 7. Quem está satisfeito despreza o mel, mas para quem tem fome, até o amargo é doce. 35. A esposa briguenta é como gotejar constante num dia chuvoso. Detê-la é como deter o vento, como apanhar óleo com as mãos. Mais uma vez aí, sobre a esposa briguenta. Aqui no versículo 34 diz, a bênção, quando ela é dada aos gritos de manhã cedinho, é tida ou é recebida como maldição. Verso 20 diz, o Seol e a destruição são insaciáveis, como insaciáveis são os olhos do homem. Insaciáveis. 21. O crisol é para a prata e o forno é para o ouro, mas o que prova o homem são os elogios que este recebe. 22. Ainda que você moa o insensato como trigo no pilão, a insensatez não se afastará dele. 23 e 24. Esforce-se para saber bem como suas ovelhas estão. Dê cuidadosa atenção aos seus rebanhos, pois as riquezas não duram para sempre, e nada garante que a coroa passe de uma geração para outra. Provérbios 28, verso 1 diz, o ímpio foge, embora ninguém o persiga, mas os justos são corajosos como o leão. 2. Os pecados de uma nação fazem mudar sempre os seus governantes, mas a ordem se mantém com um líder sábio e sensato. 8. Quem aumenta sua riqueza com juros exorbitantes, ajunta para algum outro que será bondoso com os pobres. 9. Se alguém se recusa a ouvir a lei, até as suas orações serão detestáveis. Não serão aceitas, né? Verso 13. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Esse é Provérbio 28, 13, tá? Muito conhecido. Verso 22. O invejoso é ávido por riqueza e não percebe que a pobreza o aguarda. Verso 27. Quem dá aos pobres não passará necessidade, mas quem fecha os olhos para não vê-los sofrerá muitas maldições. 28. Quando os ímpios sobem ao poder, o povo se esconde,
mas quando eles sucumbem, os justos florescem. Vamos ao capítulo 29, Provérbio 29, que nos diz: quem insiste no erro, depois de muitas repreensões, será destruído sem aviso e irremediavelmente. Quando os justos florescem, o povo se alegra, e quando os ímpios governam, o povo geme. Verso 2, né? Agora vamos ao versículo 5, diz: quem adula seu próximo está armando uma rede para os seus pés, os pés dele, vamos dizer assim, né? Verso 15: a vara da correção dá sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha sua mãe. 17: discipline seu filho e este lhe dará paz, trará grande prazer à sua alma. 20: você já viu alguém que se precipita no falar? Há mais esperança para o insensato do que para ele. E isso já é a segunda ou terceira vez que lemos esse versículo, algo similar. Verso 23: o orgulho do homem o humilha, mas o de espírito humilde obtém honra. Vamos ao Provérbio capítulo 30, no versículo 5 diz: cada palavra de Deus é comprovadamente pura, ele é um escudo para quem nele se refugia. Nada acrescente às palavras dele, do contrário, ele o repreenderá e mostrará que você é mentiroso. Verso 7 diz: duas coisas peço que me dês antes que eu morra. Primeiro, mantém longe de mim a falsidade e a mentira. Segundo, não me dês nem a pobreza, nem a riqueza, dê-me apenas o alimento necessário. Senão, tendo demais, eu te negaria e te deixaria, e diria: quem é o Senhor? Se eu ficasse pobre, poderia vir também a roubar, desonrando assim o nome do meu Deus. Verso 15 diz: duas filhas têm a sanguessuga. Dê, gritam elas. Há três coisas que nunca estão satisfeitas. Acho que a sanguessuga tem duas filhas, na outra versão diz dá, né? E essas três nunca dizem basta. Então existem três coisas que nunca estão satisfeitas e quatro que nunca dizem é o bastante. Que são o Seol, o inferno, né? O ventre estéril, o Seol aqui é sepultura. O ventre estéril, a terra que nunca diz é o bastante, a terra cuja sede nunca se aplaca e o fogo que nunca diz é o bastante. Então é o Seol, a terra, o Seol, o ventre estéril, a terra e o fogo, essas quatro coisas. Os olhos de quem zomba o pai, ou zomba do pai, e zombando nega a obediência à mãe, serão arrancados pelos corvos, os corvos do vale, e serão devorados pelos filhotes dos abutres. Há três coisas mais misteriosas demais para mim. Há três coisas misteriosas demais para mim. Quatro que não consigo entender. O caminho do abutre no céu, o caminho da serpente sobre a rocha ou penha, o caminho do navio pelo mar e o caminho do homem com uma moça. Verso 21. Três coisas fazem tremer a terra e quatro ela não pode suportar. O escravo que se torna rei, o insensato farto de comida, a mulher desprezada que por fim se casa e a escrava que toma o lugar de sua senhora. Vamos ao versículo 24. Quatro seres da terra são pequenos e, no entanto, muito sábios. As formigas, criaturas que de pouca força, contudo, armazenam sua comida no verão. Os coelhos, criaturas sem nenhum poder, contudo, habitam nos penhascos. Os gafanhotos, que não têm rei, contudo, avançam juntos em fileiras. E a lagartixa, aquela que se pode apanhar com a mão, contudo, encontra-se nos palácios dos reis. É isso. Aqui a gente encerra o livro de Provérbios de Salomão, negada. E aí a narrativa da Bíblia em ordem cronológica, toda vez que você ouvir ou ver, coloca no BOC, BOC, é Bíblia em ordem cronológica. A narrativa volta à história, né? O reino de Salomão ainda. Vamos falar propriamente agora do declínio de Salomão, coração pervertido pelas mulheres. Está na página 515 da Bíblia em ordem cronológica. E o texto é 1º livro dos Reis, capítulo 11, verso 1, onde diz que o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó, né? E além da primeira mulher dele, no caso, a mãe do Roboão, que será o seu sucessor. Ela era moabita. Provavelmente
veio entre os prisioneiros de Davi. Davi reinou e estendeu o reino de Israel até muito longe, né? Veja bem, então, além da filha de Faraó, diz aqui no versículo 1 que Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, tá? Eram mulheres moabitas, amonitas, edomitas, sidonitas e hititas, tá bom? Isso está em 1º livro dos Reis, capítulo 11, versículo 1. Elas eram duas nações a respeito das quais o Senhor tinha dito aos israelitas: vocês não poderão tomar mulheres dentre as nações, porque elas os farão desviar-se para seguir os seus deuses. Bom, e foi isso que aconteceu. Não foi propriamente isso, porque Salomão não foi de tudo, vamos dizer assim, ele não negou o Deus de Israel. Porém, ele começou a prestar culto com elas, aos deuses estrangeiros. Isso o Senhor não aprova, né? Aí diz, versículo 2 ainda diz: no entanto, Salomão apegou-se amorosamente a elas. Ora, casou-se com 700 princesas e 300 concubinas, e as suas mulheres o levaram a desviar-se. Ele desviou-se, tá? À medida que Salomão foi envelhecendo, suas mulheres o induziram a voltar-se para outros deuses, e o seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor, seu Deus, como fora o coração do seu pai Davi. Ele seguiu Astarote. Astarote, verso 5, gente. Seguiu a Astarote, a deusa dos Sidônios, seguiu a Moloque, o repugnante deus dos Amonitas. Dessa forma, Salomão fez o que o Senhor reprova. Não seguiu completamente o Senhor como foi o seu pai Davi, né? No monte que fica a leste de Jerusalém, Salomão construiu um altar para Camus, o repugnante deus de Moabe, e para Moloque, o repugnante deus dos Amonitas. Moloque aí é o que recebia sacrifício de crianças. Também fez altares para os deuses de todas as suas outras mulheres estrangeiras que queimavam incenso e ofereciam sacrifício a eles. O Senhor irou-se contra Salomão por ter se desviado do Senhor, e Deus, o Deus de Israel, que ele havia aparecido 2 vezes, embora ele tivesse proibido Salomão de seguir outros deuses. Salomão não lhe obedeceu. Então o Senhor lhe disse: já que esta é a sua atitude e você não obedeceu à minha aliança e aos meus decretos, os quais lhe ordenei, certamente lhe tirarei o reino e o darei a um de seus servos, um de seus escravos, serventes. No entanto, por amor a Davi, seu pai, não farei isto enquanto você viver. Eu o tirarei da mão de seu filho, mas não tirarei ele, o reino, né, inteiro também, não tirarei inteiro. Eu lhe darei uma tribo por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que escolhi. Olha que coisa triste, né? Eu vim avisando que, nos outros textos, nos outros vídeos, que Salomão, ele estava num momento muito, vamos dizer assim, perigoso. O cara como o mais rico e o mais sábio do mundo, né? E aí formando audiência com pessoas do mundo inteiro. E aí todas essas mulheres, já construiu o palácio, já construiu o templo, e agora estava só aconselhando pessoas. Então, era um momento muito difícil. Porém, o erro que ele cometeu primeiro, lá no início, ele nunca consertou. E esses laços vão criando outros, e assim por diante. Acaba que termina do jeito que terminou aí. Então, veja os outros vídeos, onde eu falei sobre Salomão, você vai entender como é que é progressivo a questão da prática do pecado. Se você não conserta no início, depois isso vai virando uma bola de neve, vai atraindo outro pecado maior. É isso aí. A gente dá seguimento no próximo vídeo, segunda-feira, se o Senhor nos permitir.